Olá, seja bem-vindo a mais um programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Encontros com a Dor, os Mortos. Dos muitos milagres que Jesus realizou, os que mais chamam a atenção, talvez, daqueles que se aproximam dos textos do Novo Testamento, são os chamados milagres de ressuscitação. Quando Jesus encontra com aquelas pessoas que foram consideradas como mortas e ele as reergue, ele as soergue, ele as traz de novo para a vida. Quando nós analisamos essa temática da ressurreição nos textos do Novo Testamento, a primeira coisa que é importante que nós destaquemos é que quando nós lemos a palavra ressurreição em nossas Bíblias, essa palavra é uma tradução daquilo que está presente nos textos do Novo Testamento em grego. Lembremos-nos que os textos estão em grego porque o grego era o inglês da época e sempre que as pessoas buscavam transmitir uma mensagem, fazer com que uma ideia chegasse ao maior número de pessoas possível, eles vertiam essa mensagem, essa ideia, para o grego, porque haveria maior chance de encontrar pessoas que eram leitoras do grego. Em uma comunidade, uma sociedade, em que a grande maioria das pessoas não tinham condições de ler um texto, porque não eram capacitadas, habilitadas para isso. Por isso, quando nós voltamos ao texto e lemos a palavra ressurreição, ela no nosso idioma tem um conjunto de significados. E ela traduz do grego duas palavras, a palavra anástasis e a palavra egeiro. Acontece que anástase e egeiro são palavras que têm outros sentidos também na língua grega. Nós temos isso no idioma. As palavras têm não só um único sentido. Tomemos, por exemplo, a palavra partido no nosso idioma. Partido pode significar um partido político, pode significar alguma coisa que foi dividida, que foi partida, e também pode ser alguém que partiu. Esses três significados estão dentro dessa palavra no nosso idioma. Da mesma forma, os idiomas antigos possuem muitos sentidos, às vezes mais do que os atuais, porque os idiomas antigos eram mais simples, eles não tinham a complexidade gramatical e uma riqueza de significados como os idiomas da nossa atualidade. Egeiro e anástasis, então, têm o sentido de soerguer, levantar, pôr de pé, às vezes até de acordar. Quando a pessoa está dormindo e ela se levanta, era utilizada a palavra egeiro para dizer que ela estava de novo de pé, em contraposição ao estado de dormir. Pois bem, quando Jesus encontra essas pessoas que eram consideradas como mortas, nós vamos encontrar algumas narrativas no Novo Testamento que nós gostaríamos de deixar aqui registrado para o telespectador. A primeira delas ocorre no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17, quando Jesus encontra uma viúva cujo filho estava considerado como morto e ele se aproxima e ressuscita, soergue o filho dessa viúva na cidade de Naim. Depois, ele encontra a filha do chefe da sinagoga, que é uma narrativa que está presente nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Ele é chamado para atender uma criança e essa criança foi considerada como morta, mas Jesus diz aquela célebre frase que todos nós conhecemos, Talita cumi, menina levanta, soergue-se, e a menina volta de novo ao convívio dos seus familiares. Ainda há o caso muito famoso de Lázaro, que era um amigo de Jesus, morava na cidade de Betânia e foi considerado como morto. As pessoas vão avisar Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus as contradiz, porque ele diz que a doença de Lázaro não é para a morte, mas sim para a vida. Se dirige até Betânia e restitui a Lázaro aquela condição de estar de novo vivo. E o caso mais extraordinário de todos, do próprio Cristo. Jesus carregou a cruz, foi crucificado, foi levado para o túmulo e voltou de novo à vida. Os três primeiros casos dizem respeito a um estado que as pessoas à época não conheciam muito bem. Lembremos-nos que, mesmo na atualidade,
Às vezes a gente encontra no jornal, na televisão, na internet, o registro de uma pessoa que foi considerada morta e que às vezes no próprio velório, às vezes naquele momento em que as pessoas estão de luto, antes do enterro, a pessoa volta à vida, ela recobra os seus sentidos. Na Palestina, de 2000 anos atrás, os recursos da medicina, os recursos do conhecimento médico eram muito mais limitados do que os que temos hoje. Por isso era muito mais fácil que uma pessoa em um estado de catalepsia ou de outra problemática orgânica fosse considerada como morta, sem de fato estar completamente morta. As pessoas poderiam olhar aquela pessoa e achar que ela estava já do lado de lá, quando na realidade ela estava num estado em que não era perceptível os sinais de vida. Os recursos que Jesus dispunha para atender as criaturas nos mais diversos estados de problema, da cegueira, da paralisia, obviamente também poderiam ser empregados nessas condições em que a pessoa estava quase morta. Por isso é difícil dizer qual era exatamente o estado dessas pessoas que Jesus socorre, que Jesus atende, que Jesus soergue. Jesus também tem uma frase muito interessante quando ele diz, no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8, orientando os seus discípulos, os seus apóstolos, em que ele os exorta a curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai leprosos, expulsai daimones ou demônios, de graça recebestes, de graça dais. Por isso essa temática, em relação à ressurreição, adquire aqui uma outra conotação. Porque Jesus também orienta aqueles que o seguiam a proceder de igual forma em relação aos chamados mortos. A compreensão de mortos à época de Jesus tinha uma amplitude muito maior. Basta que nos lembremos da parábola do filho pródigo, quando aquele pai, falando ao irmão que permanecera na casa, alegre pelo retorno do seu filho, diz ao seu filho mais velho: era justo que nos alegremos, porque o seu irmão que estava morto reviveu. Obviamente, aquele rapaz não estava morto do ponto de vista orgânico, porque morto também significava o afastamento da lei, a pessoa que estava longe dos desígnios divinos, a pessoa que se comportava de uma maneira inadequada. Allan Kardec resume isso muito bem na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: as ideias dos judeus sobre este ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vaga e incompleta noção acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que o homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Fique conosco e no segundo bloco vamos analisar esses fenômenos à luz do conhecimento das orientações do benfeitor Emmanuel. Voltamos já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Encontros com a Dor, os Mortos. Falávamos no primeiro bloco sobre as diversas nuances que aquele estado de catalepsia ou de morte poderia suscitar no entendimento das pessoas que viviam na Palestina de 2000 anos atrás. Comentávamos sobre a diferença entre as palavras utilizadas naquilo que hoje a nossa Bíblia traduz como ressurreição, e falávamos de um versículo muito especial em que Jesus exorta os seus seguidores a também proceder da mesma forma com que ele fazia, de ressuscitar os mortos. Como compreender essas palavras? Como nós podemos entender? Porque, de fato, Jesus está propondo algo que, se tomarmos do ponto de vista material, que é o soerguimento de alguém que está morto, parece, de fato, algo extraordinário. Mas o sentido dos milagres que Jesus realizava sempre se ampliam para além do fenômeno físico, alcançando também a parte moral, alcançando o nosso coração. Isso porque, se Jesus houvesse realizado um milagre somente do ponto de vista físico, ele teria uma curta duração.
Aquele filho da viúva de Naim, embora restituído à saúde, à condição física, encontrou mais tarde a desencarnação. Aquela filha do chefe da sinagoga também, mais tarde, faleceu, tanto quanto Lázaro. Ou seja, se Jesus estivesse circunscrito a sua ação somente ao restabelecimento de corpos físicos, seria algo importante, seria algo extraordinário, mas de uma aplicação muito limitada do ponto de vista do espírito imortal. Emmanuel, quando analisa essa exortação de Jesus, irá nos dizer: ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é verdade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. O benfeitor, então, amplia o sentido de ressurreição, resgatando o sentido original das palavras de colocar uma pessoa de pé. Às vezes, quando nós falamos que alguém está caído, que alguém está doente, que alguém está deprimido, nós utilizamos essa expressão de fazer com que a pessoa volte a ficar de pé novamente, que ela tenha vontade de viver. Emmanuel alarga o sentido desse ensinamento para mostrar que, se aquela exortação de Jesus deve ser seguida por aqueles que estão trabalhando no campo do Evangelho, não significa simplesmente que nós devemos começar a visitar os necrotérios e tentar fazer com que os mortos se levantem, mas estar atento àquelas pessoas que estão à nossa volta, no ambiente de trabalho, no ambiente de convívio social, porque aí também nós podemos exercer um papel de soerguer a criatura humana, de levantá-la, de auxiliá-la, de contribuir para o seu estado de felicidade, de paz e de harmonia. O Espírito Emmanuel também irá tratar do que representa o sentido das ressurreições para aqueles que seguiam Jesus. Ele irá comentar: os discípulos do Senhor conheciam a importância da certeza na sobrevivência para o triunfo na vida moral. Eles mesmos se viram radicalmente transformados após a ressurreição do amigo celeste, ao reconhecerem que o amor e a justiça regem o ser além do túmulo. A reflexão de Emmanuel chama a atenção para que o fenômeno da ressurreição do Cristo não tenha simplesmente uma dimensão física, mas que deve também abarcar a nossa compreensão acerca da realidade que nos cerca. Jesus, voltando, nos mostra que o amor e a justiça persistem, continuam existindo mesmo depois do abandono do corpo físico. E isso deve produzir uma mudança e uma transformação. Os seguidores do Cristo, impactados por aquele fenômeno que ocorreu com Jesus, começavam a analisar a vida de uma maneira diferente. E é isso que o Emmanuel chama a atenção. Não basta acreditar na ressurreição se permanecemos com as mesmas crenças em relação a nós e ao próximo. Se mantemos o mesmo comportamento em relação às atividades que nos cercam e não colocamos no nosso campo de ação, nas nossas perspectivas, essa realidade da vida imortal. É isso que Emmanuel chama a atenção, novamente também alargando o sentido do que representa tomar contato com a ressurreição. Emmanuel também refere-se àquele fenômeno da ressurreição de Lázaro e, tratando daquele versículo em que Jesus tenta consolar a irmã de Lázaro, que está muito triste com a morte do irmão, Jesus diz uma frase para ela que é: teu irmão se levantará. E Emmanuel, comentando essa frase de Jesus, irá dizer: gesto que se transformou em vigoroso símbolo, sabemos hoje que o Senhor nos reergue em toda parte, nas esferas variadas da vida. A ressurreição vitoriosa e sublime nas zonas carnais e nos círculos diferentes que se dilatam ao infinito. Emmanuel irá tratar aqui do sentido daquela exortação de Jesus para a irmã de Lázaro, não somente tratando daquele indivíduo, mas de uma postura, de uma ação do Cristo para com todos aqueles que estão sob a sua tutela.
Jesus prossegue nos reerguendo, nos soerguendo, nos auxiliando, nos amparando nas diversas manifestações da nossa vida cotidiana, tanto quanto encarnados, quanto como desencarnados. Em todos os momentos, o Evangelho representa para nós uma possibilidade de nos soerguer, de nos levantar, de nos colocar de pé novamente. E Emmanuel também, tratando daquele fenômeno de Lázaro, irá lembrar que Jesus, quando conversa com aquela pequena família, consolando-os, auxiliando-nos a compreender uma realidade mais ampla, ele também está nos trazendo uma lição, uma orientação que reverbera até os dias atuais. Emmanuel nos dirá: quando perderdes temporariamente a companhia direta de um ente amado, recordai as palavras do Cristo. Aquela reduzida família de Betânia é a miniatura da imensa família da humanidade. Emmanuel está nos lembrando que morte só separam aqueles que se amam temporariamente. Que aqueles para os quais nós temos afeto, que nós temos afeição, não são separados de nós pelo fenômeno da desencarnação. Amor é um laço que une as criaturas para muito além do túmulo. Aqueles que se foram estão simplesmente em uma outra dimensão, em uma outra esfera de vida, aguardando o nosso retorno. Por isso a fé, a confiança e a esperança que Jesus incute naquela pequena família de Betânia, também é uma mensagem para todos nós, quando passamos por essas situações dolorosas de perda daqueles que amamos. Nós podemos sim ter a certeza de que Jesus disse àquela família que aquele irmão se reergueria. Os que estão do lado de lá estão de pé, aguardando que nós cumpramos a nossa parte na vida para o reencontro através dos laços do amor e da justiça. Fique conosco para o terceiro e último bloco do programa Lições de Emmanuel. Olá, seja bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa Lições de Emmanuel, hoje com a temática Encontros com a Dor, os Mortos. Analisamos no primeiro bloco os fenômenos da ressuscitação, no segundo bloco a visão de Emmanuel, que amplia um pouco para a nossa atualidade, para a nossa possibilidade de ação, e nesse bloco vamos refletir, ainda que num período muito curto de tempo, sobre os impactos desses ensinos no nosso cotidiano. A primeira coisa que gostaríamos de destacar é o convite de Jesus para que nós também possamos agir em relação àqueles caídos de uma maneira a soerguê-los. Quando nós encontramos uma pessoa que está doente, que está acamada, que está passando por uma enfermidade material, nós nos compadecemos dessa pessoa porque percebemos ali a dor física, as limitações do corpo, e nós desejamos, principalmente quando é uma pessoa próxima a nós, que essa pessoa se restabeleça do ponto de vista da saúde e possa viver uma vida normal, no pleno gozo das suas possibilidades de realização. Quando nós agimos no sentido de soerguer essas criaturas, através das nossas boas vibrações, das nossas orações, ou das possibilidades, quando dispomos dos recursos e do conhecimento para auxiliá-la, nós estamos também agindo nesse sentido que Jesus nos convida a ter. Mas há algo mais profundo, porque se nós encontramos as doenças do corpo e nos sensibilizamos com elas, também encontramos pessoas que trazem doenças e enfermidades na alma. São aquelas pessoas que, embora tenham a saúde física bem estabelecida, estejam no pleno gozo das suas faculdades materiais, elas trazem na alma chagas, doenças e problemas. Às vezes a chaga do orgulho, da indiferença, do egoísmo, a prática da ganância, o desprezo pelo próximo, os sentimentos nocivos, não são visíveis às vezes como problemáticas do corpo, mas também são criaturas que estão do ponto de vista espiritual caídas. São criaturas que estão também necessitando daquilo que nos é possível oferecer de amparo e de orientação.
Diante dessas criaturas que nós encontramos, às vezes não pessoalmente, mas às vezes nas mídias sociais, às vezes na internet, às vezes num programa de televisão, em que vemos pessoas que apresentam nitidamente uma circunstância de uma vida que está um pouco afastada daquilo que nós consideraríamos como sendo uma vida plena, uma vida cheia de possibilidades de realizações, uma vida de paz. Esses também são caídos. E nós também podemos auxiliá-los através de uma palavra amiga, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de estímulo, de uma oração. Quando nós, diante desses quadros, contribuímos para que a pessoa permaneça naquele estado, nós estamos indo na direção contrária a que nos chama Jesus. Todos nós podemos contribuir com o soerguimento da criatura, sobretudo através do nosso exemplo. Se nós encontramos alguém cujo comportamento não está de acordo com o que nós consideramos certo, nem sempre a crítica, apontar o problema, resolverá. Mas se nós permanecermos juntos e através do nosso exemplo nós conseguimos dar outro caminho, outro direcionamento, essa talvez é a melhor forma de contribuirmos para que uma pessoa se levante. Já dizia o velho ditado que as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Sobretudo no campo familiar, para aqueles que têm crianças, filhos, que estão sob a sua tutela, o exemplo sempre fala mais alto do que as palavras. Por isso, para orientar, para soerguer, nunca deixemos que somente a palavra encontre os corações daqueles que estão ao nosso lado, mas ofereçamos também o nosso exemplo, a nossa experiência. Quando tratamos do soerguimento, lembremos-nos que não basta acreditar na ressurreição. Não basta acreditar que Jesus esteve morto e voltou. O processo pelo qual Jesus foi levado à cruz foi um processo bastante doloroso. Ele carregou a cruz infamante durante um longo percurso, mas ele não a maldiz, ele não a rejeita. Ele toma as suas experiências, porque sabia o Cristo que enquanto nós estamos no mundo, cada um de nós tem os seus desafios, tem os seus problemas. E ao nos dar aquele exemplo de como encarar aquela situação extremamente dolorosa com resignação e fé, ele também nos mostra como nós devemos agir em relação às nossas dificuldades. Porque não basta crer na vida imortal se nós ainda temos como horizonte único aquele período curto que se estende do berço ao túmulo. A nossa vida prossegue e a doutrina espírita nos revela que tanto aqui quanto no além somos herdeiros dos nossos próprios atos, dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios sentimentos. Jesus, aceitando aquela cruz, se torna como um símbolo de quem herda a vida espiritual na plenitude das suas realizações, porque ele retorna glorioso, resplandecente, tendo passado por essas experiências do mundo. Isso nos auxilia a compreender que nós estamos, na atualidade, construindo o nosso futuro. Não basta nos deslocarmos para o além e esquecermos o dia a dia. Como também não basta nos preocuparmos só com o material e esquecermos o espiritual. São duas faces de uma mesma moeda que se complementam no grande desafio do crescimento espiritual na direção de uma ressurreição plena de paz, de harmonia, de felicidade. O Espiritismo nos traz a grande mensagem de que através da reencarnação, das vidas sucessivas, os laços de afeto, os laços de amor vão se completando, vão se fortalecendo com o tempo. Por isso, morte e vida são simplesmente duas faces das nossas experiências. Se nós estamos aqui e temos aqueles que amamos do lado de lá, tenhamos a confiança de que Jesus nos mostrou um caminho correto, de que ninguém perde ninguém. Permanecemos todos conectados, de mãos dadas, buscando o progresso, o amor e a paz. Esperamos que você tenha gostado desse programa e que possamos nos reencontrar brevemente em um outro episódio do programa Lições de Emmanuel. Até a próxima.